Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Depois de quase 10 meses sem postar nenhum vídeo aqui nesse canal, eu voltei e hoje eu vou falar sobre a história do século XX para quem tem pressa. Se você ainda não assistiu meus outros vídeos, eu já falei sobre a história do mundo para quem tem pressa, a história do Brasil para quem tem pressa e também sobre a história da mitologia. Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição desse vídeo. Bom, a história do século XX é mais um livro da editora Valentina, da coleção Para Quem Tem Pressa. Esse é um livro que segue a mesma ideia de se falar sobre história em 200 páginas, em um livro bem curto, então ele segue a mesma ideia dos outros livros que eu já falei aqui no canal. Eu gostei bastante desse livro, apesar de ter algumas coisas que eu quero ressaltar que me chamaram a atenção de forma negativa. Para falar sobre esse livro, eu resolvi dividir ele em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a primeira metade do livro e depois eu falo sobre o resto. Nessa primeira metade, ele tenta te deixar a par do que estava acontecendo no mundo, então ele deixa te deixar localizado no que estava acontecendo e começa a contar a história do século XX. Seguindo essa ideia, ele conta como foi a Primeira Guerra Mundial, ele conta também o que causou a Primeira Guerra Mundial e também como foi e o que causou a Segunda Guerra Mundial. Claro, isso de uma forma bem reduzida, mas na minha opinião, essa foi a melhor parte do livro, foi esse 50% inicial do livro, e foi a parte que eu mais gostei. Tanto pelo assunto, que é um assunto bem interessante, as duas guerras são muito interessantes, mudaram a nossa vida de forma geral, mas porque na segunda parte tem algumas coisas que me incomodaram bastante. Então sobre essa primeira parte não tem muito o que dizer. Basicamente se fala sobre a Primeira e Segunda Guerra e o texto está bem interessante, bem fluido e eu gostei bastante. Mas antes de falar da segunda parte é importante ressaltar que esse livro é um livro de conflitos. Na primeira parte ele fala sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas na segunda ele vai falar de outros conflitos, de muitos outros conflitos. E foi exatamente isso que eu não gostei na segunda parte do livro. Como ele é cheio de conflitos menores, ele é cheio de datas e o livro fica totalmente picotado, parece, e a leitura acaba não fluindo como fluía antes. Mas isso não impede que o livro traga muitas coisas interessantes. Por exemplo, como a Guerra Fria, a corrida espacial, comunismo, capitalismo, tudo isso está nessa segunda metade do livro e isso são partes muito interessantes. O que eu não gostei foram os conflitos menores que acabam deixando o livro todo picotado, como eu falei antes, e uma enxurrada de datas e nomes que a gente não vai lembrar. Então é praticamente impossível você conseguir absorver toda a informação que esse livro tem, lendo ele uma vez só. Então provavelmente esse é um livro que vai ser interessante ler ele mais algumas vezes, até porque ele é pequeno, então a leitura dele é super rápida, porque nessa segunda metade do livro ele tem muita informação, muita coisa, porque daria para assistir vários documentários só pegando a ideia do livro. Agora eu quero falar algumas coisas que para mim são indiferentes, mas que eu achei interessante colocar aqui no vídeo, que por exemplo na capa aparece muitas pessoas aqui na capa, muitas pessoas famosas e figuras históricas, e a grande maioria delas foram citadas em apenas uma linha. Não leve em consideração as pessoas que estão aqui na capa, tá? Só o Hitler mesmo que é citado por mais de 2 ou 3 vezes. O resto são citados assim só para dizer que foi citado. Isso eu achei, para mim é diferente, mas eu achei que seria interessante falar. Outra coisa que eu achei interessante falar também é que é um livro focado na Europa, Ásia e África, basicamente focado lá, e na influência dos Estados Unidos em tudo que estava acontecendo lá. A América Latina, totalmente esquecida, América do Sul, América Central, totalmente esquecida. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda bastante, estamos tentando crescer. Eu espero que eu volte com uma frequência melhor do que a cada 10 meses, eu espero, e vou me esforçar para que isso melhore, tá? Então se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Como já falei, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.